Olá, seja muito bem-vindo ao Amazônia que eu quero desta quarta-feira. Hoje nós vamos falar sobre a falta de oxigênio e a segunda onda da Covid no estado. Você deve ter percebido, estamos home office, se prevenindo, se protegendo. Você também faça o mesmo. Siga todas as medidas de distanciamento, isolamento, use máscara, álcool em gel e sempre lave as mãos. Hoje nós conversamos com Geisen Orellana, pesquisador da Fiocruz Amazônia, epidemiologista, que falou sobre essa nova variante, a segunda onda da Covid no estado e, é claro, a falta de oxigênio. Conversamos com um cientista político e perguntamos a ele de quem é a culpa. E o Amazônia que eu quero abre espaço para a solidariedade. Conversamos com Sérgio Oliveira, da SOS Manaus, que falou dessa grande rede solidária, tanto na capital quanto no interior. Seja muito bem-vindo ao Amazônia que eu quero. Aqui você é nosso protagonista. E nesse primeiro bloco nós recebemos aqui o epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Geisen Orellana. Geisen já está aqui conosco, você já está vendo na tela. Tudo bem, Geisen? Obrigado por atender o nosso convite no programa Amazônia que eu quero. Olha, é uma satisfação estar aqui mais uma vez com a equipe da CBN, da Rede Amazônica. Geisen, a primeira pergunta que eu te faço logo de cara, na verdade, é justamente querendo entender uma coisa. Você foi muito entrevistado por vários jornais, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. O que os jornalistas do mundo inteiro mais te perguntam atualmente? Olha, a grande preocupação da humanidade nesse momento, obviamente, que depois do drama vivido pelas pessoas que ficaram sem poder respirar no pulmão da Amazônia, veja que ironia, você está no meio da Amazônia, o pulmão de oxigênio do planeta, as pessoas sem poder respirar. Depois dessa pergunta inevitável e fatal, é a grande preocupação com essa possível nova cepa, Cláudio. Na sua avaliação, o que aconteceu com as unidades de saúde? A gente ainda está passando por um momento bastante turbulento, complicado, não só na capital, mas no interior do Amazonas, por conta da falta de oxigênio. Não houve um planejamento do governo. Na sua avaliação, o que aconteceu, do porquê estamos nessa situação? Olha, na realidade, sempre tem planejamento do governo, Não é uma boa resposta essa, dizer que o governo não se planejou, O governo se planejou, a questão é que o planejamento do governo falhou, E, infelizmente, eles minimizaram a epidemia, ignoraram nossos alertas, criticaram duramente, inclusive, fomos expostos vexativamente à imprensa, Você deve ter acompanhado, chamado de mentiroso, de charlatão, e acabou que essa minimização da gravidade do problema, do que poderia se tornar essa segunda onda, acabou surpreendendo não só o Amazonas, mas o Brasil e a humanidade, pela tragédia que essa segunda onda traz consigo. Na verdade, abre um novo capítulo trágico na história da pandemia, Não é só mais um evento dentro da epidemia de Covid-19. Talvez esse seja o mais trágico momento até agora da pandemia de Covid-19. Sem nenhuma dúvida, Pelo menos nós não temos relatos documentados, Cláudio. Me chama a atenção também que muitos profissionais de saúde relataram o cansaço ao trabalhar horas e horas por conta dessa falta de oxigênio. Alguma imagem te chamou a atenção por conta da falta de oxigênio aqui nas unidades de saúde? Olha, talvez a imagem que mais chamou a minha atenção, e talvez da grande parte dos jornalistas do Brasil, foi uma declaração de uma profissional de psicologia, desesperada, pedindo oxigênio. Isso para mim foi muito chocante. Até esse momento eu sinto arrepio quando eu lembro do apelo dessa psicóloga. Por que o caso dela? Por que o apelo dela? E nós, como profissionais da saúde, nós recebemos treinamentos diversos. Uns são especialistas em epidemiologia, como eu, outros em infectologia, outros em serviço social, mas de psicólogos e psiquiatras são os únicos que são treinados para trabalhar com emoções. E quando você vê um profissional desse que foi treinado a vida inteira para controlar as emoções naquela condição deplorável, é porque realmente algo muito trágico, muito desesperador aconteceu, Cláudio. O governo do Amazonas alega que toda essa situação nas unidades de saúde, nos hospitais públicos aqui do Amazonas, é por causa
essa superlotação, no caso, nas unidades de saúde, é por causa das festas de fim de ano, mais a nova cepa que surgiu. Qual a sua avaliação também sobre a fala do governador? Olha, em partes o governador tem razão, né? Você tem um momento, né, que facilita a circulação viral, que não é o das festas do fim de ano, né? Nós estamos fazendo avaliações bem detalhadas, né, da evolução da mortalidade e dos casos em Manaus, e nós estamos com uma hipótese ainda em teste, né, de que provavelmente essa nova cepa, né, esse momento de explosão inicial do contágio, da transmissão do coronavírus, ele se deu na transição de novembro para dezembro. Portanto, não tem a ver com as festas de fim de ano. O que as festas de fim de ano fazem é incendiar uma transmissão comunitária que já era crescente desde o final de novembro e início de dezembro. Então, você dizer que a culpa do evento é por conta das festas de fim de ano, Cláudio, não é o mesmo do que você dizer que deveria ter acontecido esse mesmo fenômeno em todas as capitais do Brasil. Por último, a vacina está aí, já é realidade, já chegou ao Amazonas as primeiras doses da Sinovac. Mesmo com a vacina aqui, vai demorar muito para todo o público, para toda a população do Amazonas ser vacinado. Eu queria te perguntar primeiro sobre a vacina e segundo, o futuro. As pessoas precisam continuar aí se prevenindo, mesmo com a vacina aqui. Exatamente. O caso da vacina, para mim, é muito parecido com o de um paciente grave na UTI, né? Aquele paciente que você acha que vai perder ele está ali no final da vida e de repente ele abre o olho. Então, quando ele abre o olho, a gente dá um sinal de vida. A vacina funciona assim. Ela está dando um sinal de esperança para o povo amazonense. Dá um sinal de esperança para o brasileiro. Só que ele não resolve o problema em curto prazo. A vacina não vai resolver o nosso problema nas próximas 4 semanas, nos próximos 2 meses, nos próximos 3 meses. Nós só vamos ter o problema da circulação viral parcialmente resolvido quando tivermos lá com 40%, 60% da população do Amazonas vacinada. Enquanto isso, Cláudio, máscara, álcool gel, higienização das mãos e colocar a mão na consciência. Não vamos cometer o erro que nós cometimos na primeira onda e agora na segunda onda com aglomerações desnecessárias. Vamos aguardar mais um pouco, vamos deixar os casamentos, os aniversários, o forrozinho, o brega, para daqui a, 6 meses, 7 meses, 10 meses, vai ter tudo de novo, temos que ter paciência. Essa é a palavra, paciência, resiliência, esperar, porque isso tudo vai passar. A vacina já é uma realidade, por exemplo. Jéssica Orellana, obrigado por estar conosco, por atender aqui o canal AmazonSat e o programa Amazônia que eu quero, epidemiologista da Fiocruz, fazendo um grande trabalho aí crítico, social, avisando todos, inclusive sempre alertando nos principais momentos sobre o estado de saúde que vivia o Amazonas e que poderia viver, infelizmente, estamos vivos. Obrigado, Jéssica. É isso, Cláudio. A gente agradece aí mais uma vez pela oportunidade e vamos juntos vencer essa epidemia. Você já deve estar vendo aí Carlos Santiago, que é cientista político, em outras oportunidades já participou do programa. Carlos Santiago, tudo bem? Obrigado por estar conosco. É sempre um prazer estar no programa e mais, né, discutir um assunto tão importante, como é que estamos vivendo hoje nesse país, essa pandemia que atinge a todos, de forma direta e de forma indireta. Já vai conversar com Carlos Santiago sobre todo esse sistema político, já que Carlos Santiago é cientista político, mas antes da gente conversar com ele, eu quero te pedir para ver um vídeo muito importante. Nós conversamos com o antropólogo Cleiton Jesus da Rocha, ele é voluntário na Central Única das Favelas do Amapá. Ele falou sobre o motivo das pessoas estarem saindo mesmo com todas as restrições, a gente sabendo que não pode, por exemplo, aglomerar. Vamos ouvir um trecho da fala. A pandemia, desde o início, foi constantemente negada pela Presidência da República, o que acabou por invisibilizar a gravidade de saúde pública que a pandemia trouxe para todos nós. Atualmente, o Brasil chegou a mais de 200 mil mortes, com um sistema de saúde pública sobrecarregado nos seus limites máximos. A pandemia evidenciou de forma mais visível um problema que se vem se alastrando nos últimos 3 anos. Falta de investimento no Sistema Único de Saúde, o SUS, uma ausência de segurança social e a expansão do trabalho informal, que fica escuro, evidenciou que mais de 60 milhões de brasileiros
que são todos os dias esquecidos pelo Estado brasileiro, muitos sequer tinham CPF, ou estavam no radar de qualquer sistema de dados do governo na questão de assistência social. Em dezembro, o governo encerrou o auxílio que atinge diretamente mais de 60 milhões de brasileiros. Essa maioria são pessoas negras, de baixa renda, moradores das periferias. O governo encerra esse auxílio, todavia não oferece sequer uma contrapartida. Além disso, vale ressaltar que atualmente o desemprego atinge 14,6%, ou seja, 14,1 milhões de brasileiros estão desempregados. Respondendo a sua pergunta, as pessoas saem de casa para não morrer de fome e poder de alguma forma sustentar suas famílias. Entre a possibilidade de morrer de Covid, de fome e de violência policial, as pessoas nessas condições escolheram não morrer de fome. Logo, precisa se expor a outros riscos para garantir a sua subsistência. Aí, você viu o vídeo do antropólogo e agora a gente começa o nosso papo direto com o Carlos Santiago, cientista político. Carlos, aquela pergunta que todo manauara está se fazendo agora, amazonense brasileiro, e eu faço a você e quero sua visão sobre. De quem é a culpa da falta de oxigênio? De quem é a culpa desta segunda onda? Já dá para apontar culpados? Olha, nós vivemos um caos no país, né? Por exemplo, o governo federal tem conflito com o Supremo Tribunal Federal, tem conflito com alguns governadores estão em conflitos com alguns prefeitos, políticos estão disputando para saber quem vai vacinar primeiro. Então, nós temos um certo caos, né? Os governos continuam, e os políticos também continuam insistindo nessa lógica do confronto, do conflito, e não da somatória. E isso tudo causa impacto em todos os estados, em todas as cidades, e principalmente nas pessoas, né? Então, aqui no estado do Amazonas, por exemplo, há uma disputa política entre a Assembleia e o governo, entre o governo e alguns municípios, e isso tudo favorece a esse caos, a essa ineficiência administrativa. Uma hora o governo diz que o governo federal sabia da falta de oxigênio, outra hora o governo federal diz que não sabia. O mais importante disso tudo, nesse momento, além de salvar vidas, é que o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Amazonas, abriram procedimentos, né, inquéritos, inclusive tem até um inquérito hoje no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de identificar os responsáveis e puni-los, né? Porque essa falta de oxigênio, essa morte de brasileiros, né, de amazonenses por falta de oxigênio, isso é muito doloroso, é muito sério. E alguém precisa pagar por isso, ser punido por conta disso. E tem sim uma cadeia inteira de responsáveis por esse fato, né, que vai desde do governo da União, do Estado e certamente do município. O Ministério da Saúde foi informado no dia 8 de janeiro sobre o estado crítico de estoque de oxigênio nos hospitais de Manaus, 6 dias antes de o insumo acabar em vários hospitais da capital amazonense, de acordo com uma manifestação da Advocacia Geral da União enviada ao Supremo Tribunal Federal. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve aqui em Manaus durante 3-4 dias. Carlos Santiago, chama a atenção também que durante a passagem do ministro aqui por Manaus, o principal foco dele foi pedir para que os médicos coloquem ou receitem o tal do tratamento precoce. O oxigênio, pouco foi falado por ele, inclusive. O quanto o Ministério da Saúde pode ser culpado por essa situação específica aqui em Manaus, focando agora no Ministério da Saúde? Eu acho que tem sim responsabilidade. O Ministério da Saúde e o governo federal têm sempre colocado um discurso de que o Supremo Tribunal Federal tirou a competência da União para tratar de assuntos ligados à pandemia. Não é verdade. O Supremo Tribunal Federal já colocou uma nota pública dizendo que é competência sim da União, e também dos estados e dos municípios cuidar da saúde, cuidar da vida das pessoas e tomarem medidas de prevenção. Eu vou dar um exemplo bem clássico aí
da ineficiência da administração pública, por exemplo, do Estado do Amazonas, principalmente na área de saúde, meu amigo. Eu vou dar um exemplo. Em março, por exemplo, em maio de 2020, eram 1.700 pessoas, né, que morreram, que faleceram por conta da Covid-19. 8 meses depois, o número é o triplo, né? Então, quer dizer, nesse período todo, houve muita negligência, houve muita ineficiência, houve também corrupção, né, dentro desse momento, nesse período, tanto é que a Polícia Federal agiu. Então, certamente, temos muitos responsáveis que devem responder perante a justiça. Focando agora aqui no Amazonas, Carlos Santiago, a gente bem sabe que o governador Wilson Lima também passa por grandes turbulências, não só de agora, isso desde o início do seu mandato. A Assembleia Legislativa do Amazonas já recebe pedidos para o impeachment do governador. Chama a atenção outra coisa também, o vice-governador pouco apareceu, não vi durante toda essa crise de oxigênio. Te pergunto duas coisas. Primeiro, se você sabe o paradeiro do vice, porque eu não sei. E segundo, a situação do impeachment. Você acha que tem grandes possibilidades disso acontecer? Já aconteceria antes, a base já se movimentava bastante para que isso acontecesse, né? Agora com esse boom do oxigênio. E o vice, onde está? Olha, eu acho que tem elementos jurídicos, né, para que a Assembleia promova, né, o impeachment do governador, do vice-governador e também do secretário de saúde, né? Temos elementos, temos base legal na lei do impeachment e também tem provas o suficiente para isso, né? Tem aí provas já colhidas pela Polícia Federal com relação à corrupção, tem provas aí da própria CPI da saúde que foi realizada lá pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a CPI da saúde, que apontou vários crimes e pediu indiciamento de mais de 50 pessoas, e tem elementos o suficiente, tem provas o suficiente. Você percebe aí pelo número de pessoas mortas pela Covid, por essa falta de oxigênio que matou muitos amazonenses, são provas o suficiente para dizer que eles não têm capacidade para hoje estar no cargo, né? São pessoas que agiram contra o decoro do cargo de governador, de vice-governador, de secretário, e o vice-governador me parece que está um tanto recolhido, porque ele foi alvo de investigações pelo Superior Tribunal de Justiça, e isso deve estar colocando ele numa condição de retração. E agora você já está vendo aí na tela o Sérgio Oliveira, que é um dos organizadores da SOS Manaus, grupo solidário que passou por praticamente todas as unidades de saúde aqui da capital. Sérgio, obrigado por atender o nosso convite, tudo bem? Tudo bem também, você? Tudo certo. Sérgio conosco aqui vai falar sobre todo esse trabalho solidário, mas antes do Sérgio falar, a gente vai ver um vídeo muito emblemático e muito importante, que é da Wanda Ortega, a indígena vacinada aqui no Amazonas. Foi a primeira cidadã do estado a ser vacinada com a Coronavac. Vamos ver esse momento histórico. Wanda Ortega Vituto, técnica de enfermagem da etnia Vituto. Primeira amazonense a receber a vacinação contra Covid-19 no Amazonas. Aplausos do público presente. Que bacana, então, esse momento muito importante, que é a primeira cidadã amazonense vacinada, e que bom que é uma enfermeira,
que bom que é uma indígena, 33 anos, inclusive bastante atuante na causa. Sérgio Oliveira, obrigado por nos atender. Sérgio, que é da SOS Manaus, vai falar para a gente sobre esse trabalho solidário. Sérgio, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: como é que você ficou sabendo de toda essa situação e quando deu o estralo para você começar essa campanha solidária? Cláudio, primeiramente, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Na verdade, assim, a gente foi surpreendido, né, por várias notícias que começaram a chegar. Eu acredito que boa parte da cidade foi informada assim. As pessoas começaram a denunciar falta de insumos, falta de oxigênio, que foi quando eu acredito que essa grande mobilização tenha começado. E quando isso aconteceu, que essas informações começaram a chegar, eu comecei a mobilizar algumas pessoas e a gente começou a questionar o que a gente podia fazer. Naquela altura, muita informação estava chegando, a gente não sabia o que daquilo era atual, o que já tinha passado um tempo, e foi quando a gente decidiu, então, vamos fazer uma espécie de triagem de todas as informações que estão chegando, vamos entrar em contato com as unidades de saúde, com os profissionais que estão na linha de frente, para ver como que a gente pode ajudar. Ao mesmo tempo, a gente viu vários grupos se mobilizando para arrecadar donativos, arrecadar dinheiro, e aí o estalo, como você falou, foi nós precisamos ajudar esses grupos a chegar mais rápido, a levar o que é realmente necessário para cada unidade de saúde. E aí nos prontificamos a ficar fazendo essa ponte, esse contato entre quem estava arrecadando e quem estava precisando. A nossa equipe foi crescendo, nós começamos a nos dividir em algumas tarefas. Hoje, enquanto nós estamos gravando aqui essa entrevista, vários grupos mais estão se mobilizando, a gente começa a fazer cada vez mais contatos, mais conexões. Eu acho que a ideia desde o começo era justamente essa: conectar esses grupos, conectar as pessoas com as unidades de saúde, para ver se a gente consegue aliviar um pouco desse caos, né, que a gente está vivendo. O SOS Manaus é apenas um dos vários grupos que foram criados desde a última quinta-feira, grupos solidários que estão indo nas unidades de saúde levar vários donativos, aí a gente coloca desde comida até equipamentos. O que vocês já levaram e como é que vocês prestam contas à sociedade, onde vocês estão? Na verdade, Klaus, o nosso grupo específico, ele não fez nenhuma arrecadação. O que nós nos propusemos a fazer foi indicar alguns grupos que nós sabíamos que estavam fazendo um trabalho sério. Para você ter ideia, a gente recebeu denúncias de pessoas que estavam fazendo um print da arte, da divulgação das campanhas, trocando o número Pix para dar um golpe, para receber dinheiro no lugar daquela campanha. Exatamente. Então, o que nós nos propusemos foi reunir grupos que estavam fazendo essa arrecadação e dizer, olha, esses grupos são confiáveis e até como você falou, dar para esses grupos também uma forma de prestar essa conta, né? De mostrar para quem está contribuindo como que esse dinheiro, esse recurso, essas doações foram utilizadas. Principalmente, a nossa ideia foi passar confiança para quem quer doar, para quem quer contribuir de alguma forma, mas ainda assim a gente tem certo medo, né, de nessa hora ter algum tipo de desvio, ter algum tipo de golpe. A gente teve vários relatos aí ao longo dos últimos dias, então a nossa ideia foi passar informação de qualidade e confiança para essas pessoas. Nós tivemos inclusive uma procura de gente que queria doar para o nosso grupo, mas nós, num primeiro momento, nos prontificamos a fazer apenas a ponte. Nós vimos que já tinham muitos grupos de doação e a gente não queria pulverizar isso, a gente queria, na verdade, concentrar essas doações, essas informações, para que elas pudessem chegar mais rápido, né? Você imagina que é ótimo ver muita gente empenhada em ajudar, mas se, por exemplo, todo mundo quiser doar água, nesse momento vai faltar medicamento. Se todo mundo quiser doar medicamento, nesse momento pode faltar oxigênio. Então, o que a gente está vendo é que o ideal mesmo é o que está acontecendo, que os grupos eles foquem em áreas diferentes, eles foquem em insumos diferentes, e a gente está aqui
para ajudar a dizer em qual unidade esse insumo que eles estão arrecadando é mais urgente. É um trabalho de triagem, né? Muito importante. Exato. Muito importante. Queria te perguntar por fim dessa entrevista sobre a sensação que te causa. A impressão que a gente tem aqui é que o governo do estado, o governo federal, enfim, todas as esferas, ela obtém dinheiro, mas esse dinheiro às vezes não se qualifica para que justamente os insumos cheguem. Nem essa triagem, por exemplo, é bem feita por quem deveria ser feito. Queria a sua avaliação sobre o trabalho solidário, mais o quantitativo e a falta de planejamento, na verdade, das outras esferas públicas. A gente tem um problema crônico no Brasil, né? Principalmente aqui no Amazonas, isso não é segredo para ninguém. A nossa saúde ela foi muito maltratada nos últimos anos. A gente sofre com a falta de investimento sério. A gente tem muitas denúncias de desvio de recursos. Todo mundo sabe que no Brasil não falta dinheiro, falta vontade de fazer esse dinheiro chegar onde deve chegar. O que a gente mais vê são voluntários falando exatamente isso, que assumiram uma responsabilidade que foi confiada aos nossos governantes, né? A gente está cuidando de coisas, e quando eu digo a gente, voluntários em geral, influenciadores, pessoas simples, pessoas que doaram, pessoas que estão em casa, trabalhadores, empresários, não tem uma classe. Foi realmente a sociedade de Manaus, do Amazonas e de outros lugares do Brasil que se empenhou para comprar algodão, sabe? Para comprar água. São coisas básicas que o governo ele tem estrutura. Quando eu digo governo, são todas as esferas de governo, né? Eles têm estrutura para saber o que está faltando em cada unidade, planejar essa compra com antecedência, com eficiência, pensando no gasto público, né? Enfim, isso não foi feito, isso dificilmente será esquecido. E eu acho aqui, Klaus, que vale a gente sempre reforçar uma mensagem que nós do SOS Manaus falamos isso desde o início. Nós somos os responsáveis pela mudança na nossa sociedade, né? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo é doloroso, mas é um aprendizado. A gente precisa sair melhor disso. E a gente só sai melhor disso ajudando e compartilhando. Política também é isso, né, Sérgio? A política é coletiva. A política é coletiva. A política acontece de forma muito coletiva. Então, quando isso acontece na prática, não vindo dos órgãos públicos, às vezes instala para a gente uma confiança e uma necessidade que a gente precisa se movimentar. E que bom que jovens como vocês estão se movimentando em prol de uma causa comum. É isso. Eu acho que a gente precisa lembrar disso, a gente não pode esquecer, não é porque nós estamos vivendo nesse ápice, nos próximos meses, nos próximos anos, a gente precisa lembrar que nós somos os responsáveis pela mudança na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Sérgio Oliveira, um dos organizadores da SOS Manaus, obrigado pelo relato e por estar conosco. Eu que agradeço vocês, boa sorte para todo mundo aí, e só aproveitar e agradecer todo mundo que acompanhou o nosso trabalho, que apoiou outros trabalhos. A nossa união com certeza fez diferença aí nesse momento. Com certeza. Sérgio Oliveira conosco aqui, finalizando mais um programa Amazônia que eu quero. Sérgio, muito obrigado novamente a todos que participaram também do nosso programa. Obrigado a você, telespectador que esteve conosco. Um grande abraço para você e até a próxima quarta-feira.